Olá, oitavo ano, estamos aí para mais uma videoaula de História. E hoje nós vamos iniciar mais um capítulo do nosso livro. E nesse capítulo nós vamos estudar o período da história do Brasil, chamado de período regencial, que vai de 1831 até 1840. Então, vocês lembram, que Dom João VI tinha voltado para Portugal, e deixou seu filho Dom Pedro, que ainda não era Dom Pedro I, se torna Dom Pedro I depois da independência, Dom Pedro, ele ficou aqui no Brasil como príncipe regente. Vocês lembram também que ele proclamou a independência no dia 7 de setembro de 1822, ou seja, aquilo que nós celebramos ontem. No último capítulo, nós estudamos, então, o governo de Dom Pedro I, que nós chamamos de Primeiro Reinado. Mas acontece que em 1826, Dom João VI morre e inicia uma crise para a sucessão do trono lá em Portugal, uma vez que o herdeiro do trono português estava no Brasil, que era Dom Pedro I. Para resolver essa crise, Dom Pedro, ele volta para Portugal. Então, em 1831, então Dom Pedro ele renuncia, ou abdica ao trono brasileiro e vai para Portugal, para assumir o trono lá em Portugal. Vocês devem lembrar também da Constituição de 1824. Essa Constituição, que foi escrita por Dom Pedro I, estava previsto que, na ausência do imperador e na impossibilidade do herdeiro assumir o poder, assumir o trono, o poder deveria ser entregue a 3 regentes. O herdeiro do trono aqui no Brasil era Dom Pedro II. Dom Pedro II, em 1831, ele só tinha 5 anos de idade, então ele não tinha como assumir o trono brasileiro. Então iniciou, na história do Brasil, o período que nós chamamos de período regencial, que é esse período entre a renúncia de Dom Pedro I, em 1831, até o momento em que Dom Pedro II assume o trono. Beleza? Então, nós tivemos a primeira regência trina, ou chamada regência trina provisória, que ela assumiu o poder e ficou até junho de 1831, que aí foi eleita a regência trina permanente. Essa regência trina permanente governaria por mais 4 anos, quando teria uma outra eleição. Só que quando a gente fala em eleição aqui, não é eleição popular, não é o povo que foi lá e votou, não. Foi a Câmara dos Deputados. Então, quem elegia a regência trina era a Câmara dos Deputados. E a Câmara dos Deputados, nesse período, ela estava dividida em 3 partidos, e é importante que você guarde o nome desses 3 partidos, porque eles vão aparecer novamente aí na história, então é uma informação importante. O primeiro partido eram os chamados restauradores, que também eram chamados de caramurus. O que os restauradores queriam? Eles queriam que Dom Pedro I voltasse de Portugal e assumisse o trono. Então, por isso chamados de restauradores, ou seja, restaurar o trono a Dom Pedro I. O outro partido eram os liberais moderados. Os liberais moderados eram também chamados de chimangos. Eles defendiam a centralização do poder, para ter mais controle sobre o governo. E tinham os liberais exaltados, que eram chamados de farroupilhas. Os liberais exaltados, eles queriam uma monarquia descentralizada. E haviam também alguns liberais exaltados que queriam a proclamação da república. Certo? Nessa fase da história, os liberais moderados, eles eram maioria, e eles acabaram definindo os rumos da eleição da regência trina permanente. Mas isso já é assunto para a nossa próxima videochamada, que vai ser na quinta-feira. Para hoje, vocês vão fazer as atividades nas páginas 16 e 17. Não precisa mandar foto, nós vamos corrigir juntos na quinta-feira. Até lá, bons estudos!